Filmando? Filmando nisso? Certinho? Boa noite. Vamos para mais uma sessão aqui no Bardo. Então, hoje a gente queria fazer uma... Sou professor, né? Sou professor de matemática, além de poeta e de bardo. E eu gosto muito de ver a matemática com poesia e sempre me incomoda como a matemática normalmente é vista. As pessoas têm medo, não gostam, falam em matemática, já acham que não sabem. E a ideia hoje é usar um pouco da poesia para mostrar o tanto de poesia que é matemática e o tanto que a gente sabe mais do que a gente imagina de matemática. E aí, para isso, eu tenho aqui um texto também envolvendo as experiências passadas. O que um bardo quer? O que um bardo gosta? O que um bardo faz? O bardo quer histórias para contar, histórias para viver, poesias para declamar, né? E aí eu escrevi mais ou menos assim: a vida é feita de ventos, aventos, venturas, aventuras e desventuras. Como na matemática, frequentemente a gente encontra um problema e busca a solução. E na busca da primeira solução, encontramos outro problema e buscamos uma solução para este segundo problema. Isso segue por diversas vezes. Encontramos N problemas em busca de uma primeira e já distante solução. Mas, ao resolvermos o enésimo problema, começamos a tecer o caminho de volta, mas sob a perspectiva da solução, do aprendizado, da maestria. A matemática, como a vida, é feita de desventuras, aventuras e venturas. E de ventos. Da última vez que estive aqui, eu comentei isso pelo menos no meu Instagram, a gente teve um problema na estrada, furaram 2 pneus e a gente passou por uma aventura muito legal. Éramos 2 adultos, 2 cuidadores, pai e mãe, 2 filhas, 2 pneus furaram, 2 horas esperando socorro, 2 homens socorreram, 2 pousadas não nos receberam, até chegarmos a uma terceira, simples e humilde, chamava-se Bons Ventos. Sob a perspectiva dos bons ventos que dessa vez nos trouxeram, apesar de ontem também ter tido problema no carro, a bateria acabou, mas é isso, a vida são essas aventuras. Aí eu trouxe uma coisa que quem é meu aluno talvez já tenha visto em alguma aula, dependendo da aula, tenha visto e já conhece. Isso é uma poesia, não é minha. É uma poesia de um cara chamado Décio Pignatari, morreu em 2012. Ele era natural de Jundiaí, interior de São Paulo. Trabalhou muito na perspectiva da poesia concreta, né, que é uma perspectiva que eu gosto muito. Então eu trago esse texto aqui. E aí eu desafio sempre aos participantes a tentar decifrar essa poesia, esse poema. Então você olha, você pensa, até hoje eu tive já o total de 1 aluno que conseguiu decifrar e eu ainda acho que ele colou em algum lugar, certo? Eu colei do vídeo que tu fez. Tem um vídeo, né? Eu já sei a tradução. Ele já foi meu aluno. Bom, então... Dá um tempinho para a gente pensar. Dou sim. Tá brincando. Vai, Márcio, daí, que é essa aí? Quadrado, 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 coração. Quadrado, quadrado, coração. A leitura é essa mesmo. Pode seguir. Posso seguir? Pode. Então, é sacanagem quando eu faço isso. Por quê? Porque está incompleta. Deixa eu completar para você. Deixa eu segurar aqui. Facilita um pouco, mas não resolve, né? Como é que a gente faz? Primeiro a gente faz uma transliteração. Eu vou primeiro analisar a poesia, depois a gente vai para uma perspectiva matemática, seguindo de uma reflexão filosófica, e aí pode ser que a gente termine um pouco num certo romantismo aqui, né? Bom, você vai traduzir assim: eu, você. Eu, você, você, eu. Aí chega bem aqui. E aí? Aí você pensa que é nós, mas bem aqui embaixo você tem de novo. E aí? Você parte de mim. Ou metade de você dentro De mim. do eu.
metade de você dentro de mim, né? Você pode pensar assim. E aí no final você pode pensar como nós. Ok. Isso aqui tem várias formas de você ler. Que é característico da poesia, dizer muitas coisas dentro de um lugar só. Só que o que tem aqui é um raciocínio matemático extremamente sofisticado, que se você foi capaz de traduzir para o eu, você aprendeu essa matemática. E você pode estar pensando, você que não sabia, não sei matemática. Quando você substitui o símbolo do quadrado pela palavra eu e o símbolo do coração pela palavra você, isto é um raciocínio matemático de uma sofisticação gigantesca. Nós demoramos milênios para desenvolver essa linguagem, essa capacidade de criar símbolos e associar esses símbolos a outras coisas que eles significariam e tecer operações. O simples fato de eu ter colocado uma legenda, por exemplo, fórmula de física. Uma fórmula de física, né, são apenas algumas letrinhas que você substituirá por números, mas cada letra ela simboliza uma ideia. O V de velocidade, o S de espaço, o delta de variação, variação do espaço, velocidade, tempo. Você está utilizando o tempo todo na física essa capacidade de símbolo. E é apenas uma legenda. Você pega a legenda e substitui. Então o que é uma fórmula matemática? Uma fórmula matemática é uma poesia que está esperando a legenda para poder ser traduzida. Em outras palavras, a ciência, quando usa a matemática, ela é o quê? Ela é a poesia que se escreve com a língua da matemática. Se matemática é o alfabeto, as ciências são a poesia que se escreve com esse alfabeto. E onde é que a gente encontra essa poesia? Na vida. Na vida abundante que existe na natureza. Movimento de rotação, translação, gravidade, as coisas que caem, as coisas que não caem, como as coisas interagem. Fórmulas são poesia, escritas na linguagem de matemática. E aí tem uma coisa que eu acho massa, que no campo da filosofia a gente pode discutir algumas perspectivas aqui, né? Inclusive até no campo do desenvolvimento humano. A criança, logo que nasce, ela acha que só existe ela. Inclusive ela é indissociada da mãe, ela não sabe que ela é um e a mãe é outro. Para ela e a mãe são um só. E aí você pensa nisso. No começo era assim, né? Era sempre eu e eu. Só existe um eu. E aí, como é que começa o processo de amadurecimento do indivíduo? Eu detecto, eu percebo, eu noto que existe um outro. E é a existência desse outro que faz com que eu me entenda como algo à parte. Eu sou só eu, sozinho, porque existe um outro para diferenciar de mim. E aí, na medida que eu detecto a presença do outro, eu posso desenvolver um certo... Aqui é um egocentrismo, né? Só eu existo. Aqui é um egoísmo. Primeiro eu, depois eu e depois o outro. Aqui é um priorizar-se. Primeiro eu, depois o outro. Você já sente na moral moderna, você já sente, ok, né? Não é uma pessoa egoísta, ele apenas primeiro cuida de si para depois cuidar do outro. Ok. Aqui a gente pode chamar de um certo altruísmo. Primeiro o outro, depois eu. Tem gente que acha isso super evoluído. Mas eu gosto mesmo dessas outras perspectivas. Quando eu começo a entender que parte de mim é o outro. Parte de mim, existe algo dentro de mim que é o outro. Mas talvez, dentro da perspectiva do desenvolvimento da percepção do outro, a gente volta para algo que parece o começo, mas não é. Eu indissociado do outro. Mas no sentido de que existe um eu e existe um outro, mas nós somos um só. E aí vem a leitura romântica, que é a leitura bonitinha, né? No começo era assim, eu só pensava em mim, era sempre eu e eu. De repente eu me dei conta, percebi, notei a existência de você. E aí eu pensava em mim, depois pensava em mim, e logo depois pensava em você. Daqui a pouco eu pensava primeiro em mim, e depois já pensava em você. Não demorou, e eu pensava primeiro em você, e só depois pensava em mim.
Assim, de repente, parte de mim era você. E no final, nos tornando um só. Bonitinho, né? Pois é, Décio Pignatari, poesia que só foi possível por causa de um raciocínio matemático extremamente sofisticado, que teve princípio especialmente num cara chamado François Viète. Matemática, poesia, filosofia, vida, histórias que um bardo pode contar. E antes de eu me despedir, que é uma aula curta mesmo, para não tomar muito tempo de vocês, eu gosto sempre de me despedir acreditando, discutindo se eu vir de onde eu vim, eu não estar onde eu poderia estar, eu poderia estar fazendo outras coisas, vocês também, e a gente fica se perguntando, eu pelo menos fico me perguntando o tempo todo se as coisas que eu faço estão valendo a pena, porque a vida é muito preciosa, e a única coisa que eu tenho nessa vida é o tempo que eu gasto, e como eu gasto esse tempo é o que vai definir se está valendo a pena ou não. Como é que eu sei se vale a pena? Como é que eu sei se vale a pena viver a poesia? Como é que eu sei se vale a pena tomar um café maravilhoso e delicioso e aquele, sei lá como é que era o nome, croissant, chocolate dentro? Nossa! Aquilo se basta, é uma coisa que por si só se basta. A comida do bardo é uma coisa que vale por si mesma, porque já é uma experiência extraordinária, é uma poesia em forma de alimento. Como é que eu sei que vale a pena? Quem responde é Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É num poema chamado, acho que Mar, se não me engano, que ele começa, o mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E aí ele segue, e lá para as tantas ele pergunta, será que vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Matemática com língua portuguesa, né? Lógica com filosofia. Se. Isso é uma cláusula muito importante. O se indica uma condição. Uma coisa só vai valer a pena, né? Tipo, se a alma não for pequena, como é que eu vou medir o tamanho da minha alma? Qual é a métrica? Como é que eu meço o tamanho de uma alma? Uma coisa tão difícil de tocar, tão iniciar. Há outro poeta que eu gosto muito também, que é o Drummond de Andrade. O Drummond, no poema das Sete Faces, ele diz assim: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Se eu tenho um coração tão vasto, não tem perigo das coisas que eu faço, de como, quando eu abro o meu vasto coração para o mundo, as atitudes que eu tomo não valeriam a pena. Sim, vale a pena estar aqui, porque quando eu me derramo em poesia, eu estou abrindo meu coração de sua forma mais vasta, e quando eu abro meu coração de sua forma tão vasta, minha alma engrandece. Se minha alma engrandece, as atitudes que tomo valem a pena. Uma última mensagem de esperança. Ultimamente, seja qual ideologia se prefira, qual partido político se acha mais adequado ou nenhum partido político, eu tenho notado crises existenciais nos meus alunos e nos meus amigos de tudo quanto é lado. E eles começam a se questionar sobre a esperança, se vale a pena a gente ter esperança. E mais uma vez, eu gosto muito do que a poesia tem para dizer dessa vez, na perspectiva de Pablo Neruda. Quando a gente vê o nosso bem mais precioso, que são as coisas que a gente acredita, quando a gente vê o ódio tomando conta, quando a gente se sente aprisionado pelo medo de viver, quando a gente sente que estão cortando os jardins que nós plantamos na nossa vida, Pablo Neruda ele diz uma frase que eu gosto muito, sobre a primavera, que ele diz: poderão cortar todas as flores, mas não poderão deter a primavera. São João Paulo II, por exemplo, um outro grande poeta na perspectiva da teologia, o mal sempre volta. O que vai diferenciar o estrago que o mal vai causar na nossa vida é o que a gente faz entre uma vinda do mal e a outra, o que a gente planta nesse interstício. Se a gente configurar o mal como um inverno, o que eu faço entre um inverno e outro? Passando aí verão, primavera, outono, o que eu posso fazer? Plantar, semear. E a semeadura, aquilo que eu semear, o quão mais profundo e fecundo for, o quão melhor cultivado for, menos mal vai causar o inverno, melhor viveremos. E aí vai vir o inverno e cortarão nossas flores. Poderão cortar todas as flores, mas no bojo da terra
eles não poderão deter a primavera que está nascendo. Poesia é primavera, bardo é primavera, matemática é primavera. Então, nós somos primavera. Semeemos sempre amor, porque quanto mais amor a gente semeia, mais forte virá a primavera e menos tempo durará isso que nos assola. Sem muito mais a acrescentar, sempre disponível para conversar sobre qualquer coisa. Beijos de luz e até o retorno.